Tite, como você avalia o nível da sua equipe na primeira fase, considerando os objetivos traçados para os jogos? Cláudio, os objetivos traçados eles eram de desempenho e eles foram de resultados nessa primeira etapa. Nós construímos 3 vitórias e um empate no último jogo, utilizamos todos os atletas, que era o nosso objetivo, de oportunizar no jogo, dentro do jogo, para que as situações se mostrassem, a qualidade técnica individual, as variações que a gente tem em termos táticos de utilização, e de estar nessa primeira fase também todos nós preparados para esses outros enfrentamentos, com o grupo todo confiante para tal. Nós atingimos o objetivo. Questão do Eduardo de Menezes, ESPN Fox. Tite, nessa partida contra o Chile, você vai diminuir o ritmo de observações na equipe e voltaremos a ter uma base mais utilizada com aquilo que você acredita ser o melhor padrão tático? Sim, Eduardo, sim. Sim, a gente oportunizou todas as situações, linkando uma resposta anterior, da do Cláudio. A gente oportunizou. E agora é ter naqueles que iniciam, sim, uma equipe equilibrada. O que é uma equipe equilibrada? É uma equipe que mantenha aquela média de gols e criação, se a gente traduzir em números. Eu sempre prefiro análise qualitativa e não quantitativa, mas busco informações. Então, bom desempenho ofensivo e de criação, o que é? Nós temos uma média de 16 finalizações, onde elas dão 7, 8 no gol, precisas. Isso é transformar a posse de bola em efetividade e transformar isso em gol. O que é? A gente tem mantido uma média de 2 gols e meio por jogo. 2,3 em todos os jogos oficiais. Então, para a gente ter... O que é associado a isso, solidez defensiva? Porque se tu não tiver uma solidez defensiva, tu vai fazer gol lá na frente, mas ficar intranquilo. Nós temos 0,5, em 2 jogos nós não tomamos, 2 nós tomamos. Então, é nesse equilíbrio de equipe, projetar agora esse enfrentamento contra o Chile. Pergunta enviada pela Monique Danello, TNT Esportes. Tite, o Chile não vive boa fase nas eliminatórias e na Copa América, só venceu a Bolívia, o que acaba contribuindo para que o Brasil seja apontado, inclusive pela imprensa chilena, como favorito. Que tipo de armadilhas um jogo como esse pode apresentar? Primeira parte da resposta eu te passo, depois eu pedi o auxílio ao Sérgio. Chile é bicampeão da Copa América, nas duas anteriores a que o Brasil foi campeão em 2019. É uma equipe que tem jogadores experientes, a base ainda do último confronto que nós tivemos, né, pelas eliminatórias de Mundial. Jogadores acostumados a performar em adversidade, jogadores com renomes internacionais, enfim, uma equipe que tem no seu setor de meio campo a imposição técnica, tem 2 empates consideráveis, né, contra o Uruguai e a Argentina, enfim, são todos números aí que a gente tem que também considerar quando mencionamos essa equipe. Então, algumas variações táticas também, nós estamos nos atentando para tudo esse cenário, né, e preparando a melhor estratégia possível para neutralizar os pontos fortes da equipe do Chile, né, e trabalhar em cima daquilo que a gente entende ser o melhor caminho para performarmos. Professor, eu vou unir 2 perguntas enviadas pelos jornalistas aqui, do Rodrigo Almonacid, da AFP, e do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcho, cuja temática é a mesma, são os goleiros da seleção. O Brasil tem 3 grandes goleiros. Como que você decide qual deles vai jogar cada partida? E o Gabardo quer saber se você pretende fixar um goleiro como titular ou se a ideia é seguir com revezamento durante a Copa América. 3 grandes goleiros. Tafarel é a pessoa, juntamente com o Marquinhos, que eu mais ouço, dá uma definição nesse sentido, e muito tranquilo com qualquer goleiro que possa ser utilizado. Questão da Marina Granziera, Caracol TV, da Colômbia. Como muda a preparação do time para um jogo de mata-mata? Além da questão técnica, como uma maior prática de pênaltis, como é o treinamento mental dessa equipe? Nesses jogos decisivos, a gente tem que estar muito forte em 4 fatores que eles são decisivos. A parte tática,
a parte técnica, a parte física e a parte emocional. Elas têm que estar alinhadas num grande plano. Quando se consegue estabelecer e ter esse desempenho, a gente está muito mais próximo do sucesso. É isso que a gente está muito mais próximo da vitória. É isso que a gente procura ajustar. São jogos importantes, a margem de erros temos que minimizar, jogos que são decididos muitas vezes em detalhes. Dentre esses detalhes, nós temos um recorte recente aí dessas competições com a bola parada tendo uma influência considerável. Enfim, todo esse universo a gente tem não só simulado aqui, mas atletas também têm vivido, né, nos seus respectivos clubes. Essa troca tem sido interessante, né? Nós definimos algumas estratégias e eles também trazendo algo que deu certo ou deu errado, né? Então, essa troca tem sido enriquecedora e tendo que estamos preparados para uma boa partida. Pergunta enviada pelo Rafael Zarco, GE. Globo. O senhor alternou nomes e sistemas durante a Copa América. Creia que consolidou variações de jogo que desejava pôr em prática numa condição de menor exigência, por exemplo, que as eliminatórias, mas maior motivação do que nos amistosos? Como é que é? Eu não entendi direito. Você crê que consolidou variações de jogo que desejava pôr em prática numa condição de menor exigência, por exemplo, do que as eliminatórias, mas maior motivação do que nos amistosos? Eu vou responder com a resposta dos atletas quando a gente faz uma reunião. E eles dizem assim, da felicidade, do orgulho de estar vestindo a camisa da seleção brasileira em qualquer nível, em qualquer jogo, em qualquer situação. Claro que a gente sabe de uma importância maior que tem um jogo decisivo. Claro, eu não estou desdizendo isso, mas a gente tem que relativizar e esse sentimento que os atletas têm, dessa importância, desse orgulho que eles têm de manifestar e de produzir bem, e representar o seu país, isso tem sido marcante nessa equipe, nesse grupo também. Pergunta do Gabriel Carneiro, All Sport. Éder Militão quase dobrou o número de jogos que tinha pela seleção neste mês de junho. Qual sua impressão sobre ele depois desta boa sequência? Está jogando muito, jogou muito, merece todo o reconhecimento. A partir do momento que nós conversamos com ele, antes do jogo contra a Argentina, e eu falei isso para ele pessoalmente, em que ia trazê-lo numa situação de concorrência leal a Thiago e Marquinhos, teoricamente os dois atletas já carimbados, com experiência, com qualidade técnica, capitães das suas equipes, com know-how, com chancelado, mas ele botar a pressão, e ele colocou, e eu fico muito feliz em relação a isso. E o reconhecimento aos outros dois atletas, que são dois extraordinários atletas. Então, é bom. E, para fechar, vou lembrar do seu Enio, em Caxias. Se o cara começa a contar um pouquinho de história, ele disse assim, Tite, mas tu não vai te atrapalhar tendo 3 grandes, ou 4 grandes zagueiros, ou 4 grandes... Ele perguntava para mim, tu não vai te atrapalhar para escalar? Eu olhava para ele e dizia assim, eu não vou, seu Enio, porque se eu errar, eu vou acertar. Esse é o caso. Pergunta do Vitor Pozella, TV Globo. Desde que o senhor assumiu a seleção, o Brasil só enfrentou o Chile uma vez. E, na ocasião, aquele jogo também tinha caráter decisivo para o adversário. Resultado 3-0 para o Brasil. Dentro do planejamento de vocês, como esse mata-mata da Copa América ajuda na preparação para uma Copa do Mundo? Eu, sinceramente, não estou pensando em Copa do Mundo agora, não. Eu estou pensando nesse jogo especificamente, na Copa América, em poder merecer mais com o desempenho que eu falei, técnico, tático, físico, emocional, merecer mais que o adversário, porque ele tem merecimento, de reconhecer virtudes que o adversário tem, um bicampeão da Copa América contra o último campeão. Então, tem uma grandeza do jogo que ela é muito maior. É verdade. A gente tem tido experiências importantes aqui com esse grupo. Essa rivalidade desse período aí de não ter enfrentado o Chile é algo que fica mais para os números, né? Nós temos muito claro em mente a meta nossa para esse primeiro ciclo, como o Tite bem disse, de oportunizar a todos e ter opções para variações, né? E também simular o que encontraremos na Copa do Mundo, né? Tendo um grupo esse tempo todo fechado, com uma integração, com alegria, com
o envolvimento, comprometimento dos atletas. Então, são outras coisas que agregam esse valor, né? Além da parte técnico-tática das variações, a gente começa a criar casca nesse grupo, né? Começa a criar assim, um senso de pertencimento que também vence jogos, né? Tem alguns outros jogos que são jogados, né, para que você possa ter conquistas, né, assim, expressivas, não só no futebol, acho que em qualquer esporte, né, coletivo ou individual. E o mundo nosso não é um mundo cor-de-rosa. Tem discussão, tem ideias diferentes, tem arranca-rabo, tem bico. Tem igual tem na família, igual tem num grupo de pessoas normal, natural. O que a gente tem é a condição de vermos as nossas diferenças e colocar depois o trabalho acima de qualquer coisa. Não o que está certo, não quem está certo, mas o que está certo. Mas isso tudo existe, não pensa que aqui é o mundo cor-de-rosa, não. Questão do Diego Vega, de Aruás, do Chile. Que importância você acredita que tem Charles Arangues no jogo da seleção chilena? O Arangues é um atleta, é uma das referências da equipe chilena, né? A gente sim, entende que não podemos nos atentar só para um determinado atleta, um determinado setor. Todos fazem parte de uma harmonia. Muitas vezes, na parte estratégica, existe a indução, não só da parte do Chile, mas nossa também, indução do adversário para um determinado movimento, para que a gente possa performar de um outro jeito. Então, acho que quando você analisa uma equipe, no momento essa equipe é o Chile, você tem que abrir um pouco mais, né? Tem que ter uma visão macro de um passado aí recente, do que eles têm feito, de variações, né? E incluir esses atletas pilares dentro desse contexto. Se você vai só para neutralizar fulano, beltrano, ciclano, você pode ser surpreendido. Pergunta enviada pelo Francisco de Laurentiis, ESPN.com. Ontem o Thiago Silva deu uma ótima entrevista coletiva e uma fala dele chamou a atenção. Quando disse que todos os jogadores que atuam no futebol brasileiro são craques e que você olha todos do futebol nacional com muita atenção. Gostaria que você citasse alguns jogadores que acha que estão se destacando bastante no futebol nacional e que podem, de repente, receber uma chance em algum momento no futuro da seleção. Além do Everton, do Gabriel Barbosa e do Everton Ribeiro, quem mais te chama bastante atenção no Campeonato Brasileiro? Francisco, se eu te respondesse essa pergunta, eu ia ser inconsequente, ia querer passar de bonzinho e não ia ser verdadeiro e transparente. Eu não tenho condição de te responder agora, porque o futebol é muito dinâmico. Os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro eu não os tenho acompanhado. Por quê? Porque agora fica o foco voltado e as minhas energias voltadas à nossa preparação, aos adversários que a gente tem. Então, esse acompanhamento é todo feito por uma comissão técnica que tem mapeado todos os atletas, e qualquer resposta que eu desse agora, ela seria atemporal, ela não seria do momento. Consequentemente, uma informação ou uma resposta que eu te daria era em cima de uma informação que não é verdadeira e suficientemente profunda para ter um aval melhor. Questão enviada pelo Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Tite, você gostaria de ter a torcida nas arquibancadas, como estamos vendo na Eurocopa? Sim, a emoção é outra, uma atmosfera antes. Mas o futebol, ele não é, na vida, a nossa prioridade. A prioridade, ela é vida. A prioridade, ela é um trabalho que dê dignidade às pessoas todas. Então, que acelere todo um processo de vacinação para que todos tenham uma condição de saúde e trabalho e dignidade maior, para que daí o público venha e a gente sinta essa atmosfera, que ela é muito rica. Não gostaria nem que tivesse saído dos estádios. Não queria que tivesse tido a pandemia. E hoje a gente sente a realidade de que é uma atmosfera, o quanto essa atmosfera ela pesa, ela é contagiante. Pergunta do Sérgio Tato, Relação Deportiva de Córdoba, na Argentina. O mundo do futebol imagina o Brasil na final da Copa América. Isso coloca pressão nesse grupo ou é uma responsabilidade que vocês assumem com naturalidade? Capitão da seleção brasileira, em tempos passados. Nós tivemos fazer uma inconfidência aqui, uma interação onde o mote dessa interação foi as adversidades que cada um teve que ultrapassar para chegar até aqui. Então, confesso aí que a gente conhece, nós somos
tomamos posse ainda de tudo que vivemos, né? Mas nesse compartilhar experiências, nós vemos aí que viver pressionado, né? Ter a obrigação de corresponder e tal, fez parte da vida de todos que estão aqui, né? Em geral, quando você ocupa um lugar de destaque na profissão que você escolheu, é porque você tem primeiro prazer, amor, mas acima de tudo você consegue bater as metas. Então, é inerente. Quem quer estar em alto nível em qualquer segmento vai ter pressão, vai ter adversidade e assim, até gostoso, né? É meio masoquismo, mas a gente fica, eu particularmente fico triste sem viver assim, né? Quando você está com tudo organizado, com tudo calmo. É algo meio maluco. Mas então, respondendo a esse o astral de todos aqui. Já estamos acostumados a viver sob pressão. Em cima dessas pressões, ter discernimento e ter serenidade é um grande desafio. As 3 últimas perguntas da coletiva de hoje. O Ideu Garcia, do Esporte Goiano, quer saber a que aspectos da seleção chilena o Brasil deve ficar atento e se precaver para evitar qualquer tipo de surpresa. Bom, a equipe chilena, como eu disse, é a base, né, da última, quando enfrentada nas eliminatórias passadas. Uma equipe assim, que tem jogadores importantes, dentre eles o Sanches, que ainda não sabemos a real condição, e o Vargas, que são diferenciais técnicos ofensivos. A sua força maior no setor de meio campo, é um meio campo com 3 jogadores importantes, Pulgar, Vidal e Arangues. O Lazarte gosta muito desse quarto homem, então ele tem um externo vem usando o externo direito ou esquerdo, mas com a participação de articulação também, enfim. É uma equipe que vai exigir o todo nosso, né? Não só tático, técnico, mas principalmente mental, né? Como o Tite falou. E a gente espera aí estar preparado para as variações. Eles têm alternado, jogaram 2 jogos no passado de 6, com 3 zagueiros e, enfim, tem algumas variações táticas e a gente está preparado para tudo. Juntando 2 perguntas mais uma vez sobre a mesma temática, do André Galvão, do SBT, e do Leonardo Baran, PUC TV de Goiás. O Renan Lodge e Alexandro não treinaram em campo ontem. O Baran pergunta se numa eventualidade quais são suas opções para a lateral esquerda e o Galvão quer saber se jogar com o Danilo de novo por ali é uma possibilidade real. Informações verdadeiras é a melhor prevenção. Eles treinaram, o Lodge treinou ontem. E hoje o Alexandro vai ser avaliado numa situação melhor e depois vai externar para vocês a real posição. Então, cuidado com as informações que elas não são verdadeiras, que elas não são reais. A última pergunta da coletiva, enviada pela Kiyomi Nakamura, no Easy News. Não tem a mesma voz da Kiyomi, então a pergunta vai ficar um pouco diferente do carinho que a Kiyomi sempre importa na pergunta. Mas após o jogo contra o Equador, o técnico Gustavo Alfaro falou, abre aspas, admiro muito o Tite, creio que é um gênio, para nós treinadores é um exemplo a seguir por seu compromisso, por sua luta, fecha aspas. Esse elogio de adversário e também de um colega de profissão, o que significa para você? Me orgulha sem ser orgulhoso e divido com todos vocês que estão aqui comigo, porque o trabalho não é feito de forma isolada. E quando ele vem, ele é extensivo a um grupo todo de trabalho. E eu tenho certeza que nós nos sentimos orgulhosos, não eu. Ter orgulho sem ser orgulhoso.